Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Que é o seu professor André Luiz Camilo, mais uma rapidinha de geografia. Hoje a gente vai comentar um pouquinho do nosso terceiro capítulo do nosso livro, que fala dos fluxos migratórios no Brasil. Tá? Só relembrando rapidinho, na aula passada nós comentamos sobre o fluxo migratório de maneira histórica, de maneira global, a partir da origem do homem ali no continente africano e como ele se desenvolveu e foi ganhando território ao longo dos continentes até a chegada na América. Então hoje a gente vai trazer para um momento, digamos assim, mais recente. A gente precisa entender que a migração no Brasil, ela se inicia, na verdade, no final do século XIX e início do século XX. Lembre-se um pouquinho da história, quando a abolição da escravidão ela começa a se desenrolar, ali a partir da década de 1850 até 1888, quando é assinada a Lei Áurea, a utilização da mão de obra escrava no Brasil ela já vai ficando escassa. E nesse período, a atividade econômica brasileira era muito pautada no café, ou seja, era uma atividade que necessitava de mão de obra. Então, nesse sentido, os cafeicultores, a elite brasileira, precisou trazer essa mão de obra de fora. E é aí que vem a chegada maciça de europeus para dentro do Brasil. Muitos italianos e espanhóis, ingleses, holandeses vieram nessa leva, final do século XIX, início do século XX, para compor essa mão de obra que, a priori, era escrava e agora é uma mão de obra assalariada feita pelos europeus. O outro fluxo migratório muito forte foi a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, isso já meados do século XX. Então é quando nova leva de europeus asiáticos, porque vieram muitos árabes, entre eles sírios, iraquianos, judeus, também vieram nessa leva a partir da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil compor e especialmente trabalhar numa atividade mais ligada agora ao comércio, até porque as cidades brasileiras já estavam se desenvolvendo. E aí, nesse sentido, a gente tem essa migração europeia muito forte nesses dois períodos históricos. Final do século XIX, com a abolição da escravidão, e início do século XX até meados do século XX, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Beleza? A característica hoje da migração brasileira, pessoal, ela permeia uma migração intrarregional. A gente precisa entender que as atividades econômicas brasileiras elas são recentes. Quando eu digo atividade econômica, eu digo industrialização. Então, a industrialização brasileira ela se consolida pós 1950 e ela vem ter seu status a partir de 1970, quando a gente tem a população saindo do campo do Brasil e migrando para dentro das cidades. É quando as indústrias, as fábricas, elas começam a se consolidar e a construção de novas cidades atrai esses trabalhadores. E o fluxo muito forte intrarregional foi da região Nordeste. A região Nordeste acaba sendo uma região que repele muito os imigrantes, justamente por conta das suas condições econômicas e climáticas. A seca é um fator preponderante para que você tenha, por exemplo, muitos nordestinos saindo da região Nordeste e indo para a região Sudeste do país. Vale lembrar que o nordestino ele inicia o seu fluxo migratório na região Norte, no ciclo da borracha ali no século XIX. E depois, no século XX, com as indústrias e as atividades urbanas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a construção de Brasília, é um outro período que também atrai a mão de obra nordestina, essa mão de obra que a gente tanto conhece, que trabalhou em prol do desenvolvimento do Brasil, especialmente da região mais rica, que é a região centro-sul ali do Brasil. Outra característica muito forte nesse período do meado do século XX, pessoal, é o êxodo rural. É a saída do homem do campo para a cidade. É quando muitas atividades agrícolas do Brasil começam a perder força por conta da mecanização e as atividades mais lucrativas da indústria na cidade. Então, muitos camponeses, famílias rurais abandonam o campo e vão para dentro das cidades. E aí a gente começa a entender o porquê dessa característica das nossas cidades serem muito inchadas, terem esses problemas de ocupação. Tá? Outro ponto que a gente precisa entender no nosso capítulo é a diferença de imigrante e de refugiado. Nós temos uma parte do capítulo que trata essa diferença. Hoje, a gente vê muita expressão refugiado por conta de todos os
problemas e acontecimentos que acontecem, especialmente ali na região do Oriente Médio, na Síria. Pessoal, o imigrante ele sai por conta própria. É a pessoa que sai de um lugar e vai para outro. Ela é chamada de imigrante porque ela saiu por conta própria, ou para estudar, ou para trabalhar, ou por questões naturais, por causa de uma seca, como acontece no Nordeste, uma catástrofe natural, uma enchente, etc. Ele resolveu sair. O imigrante ele é forçado, ele não sai por conta própria, ele sai por risco de vida. Então, o próprio nome já diz, ele está fugindo, ele está se refugiando. É o que acontece na Síria, por conta de todo o contexto ali de grupos terroristas, de conflitos étnicos e tudo mais. Tá? E hoje o Brasil recebe muitos refugiados, né, especialmente da Síria e agora da Venezuela, por conta dessa crise econômica e política. Tá? Infelizmente, a pandemia ela deu uma certa travada nesse fluxo migratório global, porque as fronteiras estão todas fechadas. Mas vocês vão reparar que assim que a pandemia finalizar, a migração ela vai continuar no mundo. E atualmente a gente vive um fluxo muito forte de imigrantes e refugiados, as duas espécies. E o Brasil é uma região que atrai muitos imigrantes e refugiados por ser um país neutro à frente a esses conflitos. Então, a característica hoje de imigração no Brasil, ela permeia muito esses espaços entre campo e cidade, né? E a migração histórica tendo muita influência dos europeus e asiáticos. Tanto que hoje o Brasil ele tem a maior colônia de libaneses fora do Líbano e a maior colônia de japoneses fora do Japão. Tudo isso por conta dos processos históricos. Beleza? Essa foi a nossa rapidinha de geografia. Tá? A gente vai deixar uma atividade para vocês. Respondam, enviem para a gente. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp ou nos fóruns da nossa plataforma. Valeu? Fui!